Olá, turma. Boa noite. Tudo bem? Bora lá para mais uma leitura. Hoje, mais uma vez, a gente vai continuar, né, vendo tanto o Reino do Norte quanto o Reino do Sul. A gente está dentro desse período da história de Israel, onde o reino foi dividido. Temos lá no Reino do Norte 10 tribos, no Reino do Sul 2 tribos, e alguns reis foram passando ao longo desses tantos anos, né, em que tudo isso aconteceu em Israel. Então a gente está já no meio dessa história, mais ou menos, onde o reino do norte está já nas mãos de Jeú, né, um rei que foi ungido pelo Senhor através de uma profecia dada por Eliseu, uma palavra, né, que veio através de Eliseu, que o próprio Senhor enviou para ungir Jeú, que é um homem que não é da linhagem real, vamos dizer assim, né? Mas que o Senhor levanta para trazer juízo sobre a casa de Acabe, que a gente viu ontem. E no Reino do Sul, nós temos nesse momento Joás, né, que vai ser coroado rei. A gente vai ver hoje aqui a morte de Acasias e o Joás sendo colocado então como rei do Reino do Sul. Vamos orar, gente, entregar esse momento ao Senhor. Em seguida a gente vai estar lendo. Hoje a leitura também está curta, porque eu tô sem computador em casa, né, por conta da minha mudança, sem internet, tô com 4G somente do celular, então vocês me perdoem aí que os PDFs estão menores, né, do que o normal, porque eu tenho improvisado isso lá onde eu trabalho. Então as coisas estão essa semana um pouquinho mais apertadas para mim. Mas em nome de Jesus, a partir da próxima semana, segunda, terça-feira, a gente já coloca a vida em ordem e em nome de Jesus a gente volta ao normal. Mas a gente está continuando, isso é importante, né? Não paro. Todos os dias eu faço esse meu momento com o maior prazer e eu creio que vocês também têm feito isso com o maior prazer. Quem quiser dar uma adiantada aí na leitura, fiquem à vontade, tá bom? Não precisem ficar presos aí no meu PDF, não. Vocês podem dar uma adiantada aí na leitura. Eu já postei o de amanhã, inclusive, né? Então dá para ler aí já e ir adiantando essa leitura, tá bom? Deus abençoe. Vamos orar aqui e entregar esse momento ao Senhor. Jesus, muito obrigada por essa noite, por esse dia, Senhor. Hoje já dia 22 de junho de 2016. Estamos muito felizes, Pai, pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas através dessa leitura. Jesus, como é bom mergulhar mais fundo, Senhor, cada ano na Tua palavra e perceber, Senhor, cada detalhe que o Teu Espírito Santo vai levantando para nós, trazendo à tona no nosso coração dúvidas que a tua palavra vai trazendo, e isso faz com que a gente busque um pouco mais, medite um pouco mais. Obrigada, Jesus, por esse período tão maravilhoso que o Senhor tem dado durante esses 6 meses já, Pai. Eu sou muito grata ao Senhor porque o Senhor tem me mantido de pé, com saúde, com paz, com uma vida plena, Senhor, na tua presença. Muito obrigada, Espírito Santo, pela tua presença todos os dias conosco, desde o nosso levantar até o nosso deitar, Senhor, durante o nosso sono. Eu tenho toda a convicção e toda a certeza, Pai, que o teu Espírito tem estado comigo todo esse tempo. Tem ministrado ao meu espírito, tem falado comigo de maneira muito especial. E eu sei que com os meus irmãos não tem sido diferente, Jesus. Muito obrigada, Deus, por aquilo que o Senhor está fazendo. Nós nos alegramos demais com o Senhor todos os dias, estando na tua presença, Jesus. Muito obrigada. Amém. Vamos lá, gente. Então, os príncipes de Judá eliminados. Então, vamos ver aqui os dois textos, né, que falam tanto do Reino do Sul quanto do Reino do Norte, onde o mesmo assunto está sendo falado, né? Os príncipes de Judá eliminados. O primeiro texto está lá em 2 Reis, capítulo 10, a partir do versículo 12, 13 e 14. Depois, Jeú partiu para Samaria, em Bet-Equed dos pastores, e encontrou alguns parentes de Acasias, rei de Judá, e perguntou: quem são vocês? E eles responderam: somos parentes de Acasias, estamos indo visitar as famílias do rei e da rainha mãe. Então Jeú ordenou aos seus soldados: peguem-nos vivos.
Então os pegaram e os mataram junto ao poço de Bet-Eked. Eram 42 homens e nenhum deles foi deixado vivo. O mesmo texto fala lá em 2 Crônicas 22, versículo 8. Quando Jeú estava executando o juízo sobre a família de Acabe, encontrou os líderes de Judá e os filhos dos parentes de Acasias que os serviam e os matou. Então Jeú, mais uma vez, cumprindo a palavra que o Senhor havia dito através do profeta Eliseu, de que ele deveria exterminar todas as pessoas que estivessem ligadas a Acabe, toda a família, todos os parentes, todos os servos, todas as servas, aliás, todos os homens, perdão, os homens que eram servos, sejam livres ou escravos, as pessoas, os parentes, a família, né, de Acabe deveria ser morta, e Jeú está cumprindo a palavra que o Senhor ordenou. Então, vamos continuar. Jeú ordena a morte de Acasias. Ele tem 22 anos nesse momento. Jeú ordena a morte de Acasias, com 22 anos. Primeiro texto está lá em 2 Reis, capítulo 9, versículo 27. Vendo isso, Acasias, rei de Judá, fugiu na direção de Bet-Hagã, mas Jeú o perseguiu, gritando: matem-no também. Eles o atingiram em seu carro de guerra na subida para Gur, perto de Ibleã, mas ele conseguiu refugiar-se em Megido, onde morreu. Seus oficiais o levaram a Jerusalém e o sepultaram com seus antepassados em seu túmulo na cidade de Davi. O mesmo texto lá em 2 Crônicas 22, 9. Saiu então em busca de Acasias e seus soldados e o capturaram em Samaria, onde estava escondido. Levado a Jeú, Acasias foi morto, mas não lhe negaram sepultura, pois disseram: ele era neto de Josafá, que buscou o Senhor de todo o coração. Assim, a família de Acasias não tinha mais ninguém que pudesse ser rei. Percebem nesse segundo texto aqui de 2 Crônicas que é permitido, né, o sepultamento de Acasias por causa dele ser neto de Josafá. Gente, como é precioso quando nós deixamos, né, um legado, quando somos homens dignos, íntegros, retos diante do Senhor, o nosso nome, ele ecoa, né, em longas gerações. Por quê? Porque vai sendo lembrado aquilo que Deus fez, aquilo que nós fizemos, né, as pessoas, o legado que realmente a gente deixa, né? Eu fico prestando atenção nesses detalhes, porque está havendo um juízo de Deus sobre a vida de Acasias nesse momento através de Jeú, mas ao mesmo tempo há uma misericórdia, uma graça sendo derramada também para que ele não seja exterminado de qualquer maneira e não seja esquecido, mas ele foi sepultado junto com seus antepassados, e justamente por ele ser neto de Josafá, que foi um homem que temeu ao Senhor e que seguiu seus mandamentos. Então isso fica aqui registrado para nós, de que nós devemos então deixar um legado, porque talvez haja misericórdia para as próximas gerações da nossa família por causa do nosso temor ao Senhor, por causa da nossa vida diante do Senhor. Vamos continuar? Então, nesse momento, a nação entra em decadência lá no Reino do Norte, sob a liderança de Jeú e Jeoacás, com 46 anos. Então, a gente vai ver agora Jeú no comando lá do Reino do Norte, né? A família de Acabe foi exterminada, já nós não temos mais nada, e a gente vai vendo então agora Jeú tomando o controle. Jezabel é morta por ordem de Jeú. O fim de tudo é a morte de Jezabel aqui para a família de Acabe lá no Reino do Norte. Vamos ver? Jezabel é morta por ordem de Jeú. Isso está lá em 2 Reis, capítulo 9, a partir do versículo 30. Diz assim: em seguida, Jeú entrou em Jezreel. Ao saber disso, Jezabel pintou os olhos, arrumou o cabelo e ficou olhando de uma janela do palácio. Quando Jeú passou pelo portão, ela gritou: como vai, Zinri, assassino do seu senhor? Ele ergueu os olhos para a janela e gritou: quem de vocês está do meu lado? 2 ou 3 oficiais olharam para ele. Então Jeú ordenou: joguem essa mulher para baixo. Eles a jogaram e o sangue dela espirrou na parede e nos cavalos, e Jeú a atropelou. Jeú entrou, comeu, bebeu e ordenou: peguem aquela maldita e sepultem-na. Afinal, era filha de rei. Mas quando foram sepultá-la, só encontraram o crânio, os pés e as mãos.
Então voltaram e contaram isso a Jeú, que disse: cumpriu-se a palavra do Senhor anunciada por meio do seu servo Elias, o tesbita. Num terreno em Jezreel, cães devorarão a carne de Jezabel. Os seus restos mortais serão espalhados num terreno em Jezreel, como esterco no campo, de modo que ninguém será capaz de dizer: esta é Jezabel. Então, mais um, né, dos juízos de Deus caindo sobre a família de Acabe e agora sobre Jezabel, a filha, né, de um rei egípcio que se casa com Acabe lá atrás e se torna uma exterminadora de profetas. E o Senhor, por meio de Elias, ele traz uma palavra de que forma Jezabel morreria. A gente leu isso. E aqui nesse momento essa profecia se cumpre, porque o Senhor havia dito que ela não seria sepultada, mas os cães comeriam, devorariam a sua carne. Ela seria morta num terreno em Jezreel, por causa principalmente da morte de Nabote, né? Por causa da vinha que ela roubou e matou Nabote, simplesmente por exterminar aquilo, tudo aquilo que é de Deus, né? Vamos continuar? Julgamento sobre a casa de Acabe. Ora, viviam em Samaria 70 descendentes de Acabe. Jeú escreveu uma carta e a enviou a Samaria aos líderes da cidade, às autoridades e aos tutores dos descendentes de Acabe. A carta dizia: assim que receberem esta carta, vocês que cuidam dos filhos do rei e que têm carros de guerra e cavalos, uma cidade fortificada e armas, escolham o melhor e o mais capaz dos filhos do rei e coloquem-no no trono de seu pai, e lutem pela dinastia de seu senhor. Eles, porém, estavam aterrorizados e disseram: se 2 reis não puderam enfrentá-lo, como poderemos nós? Por isso, o administrador do palácio, o governador da cidade, as autoridades e os tutores enviaram esta mensagem a Jeú: somos teus servos e faremos tudo o que exigires de nós. Não proclamaremos nenhum rei, faze o que achares melhor. Então Jeú escreveu-lhes uma segunda carta que dizia: se vocês estão do meu lado e estão dispostos a obedecer-me, tragam-me as cabeças dos descendentes de seu senhor a Jezreel amanhã a esta hora. Os 70 descendentes de Acabe estavam sendo criados pelas autoridades da cidade. Logo que receberam a carta, decapitaram todos os 70, colocaram as cabeças em cestos e enviaram a Jeú em Jezreel. Ao ser informado de que tinham trazido as cabeças, Jeú ordenou: façam com elas 2 montes junto à porta da cidade, para que fiquem expostas lá até amanhã. Na manhã seguinte, Jeú saiu e declarou a todo o povo: vocês são inocentes. Fui eu que conspirei contra meu senhor e o matei. Mas quem matou todos estes? Saibam então que não deixará de se cumprir uma só palavra que o Senhor falou contra a família de Acabe. O Senhor fez o que prometeu por meio de seu servo Elias. Então Jeú matou todos os que restaram da família de Acabe em Jezreel, bem como todos os seus aliados influentes, os seus amigos pessoais e os seus sacerdotes, não lhes deixando sobrevivente algum. Então, nesse momento, a gente tem um extermínio, né, dos filhos, dos netos de Acabe, que estavam ali sobre a tutoria de homens, de governadores, de oficiais do rei, no palácio em Samaria. E esses homens temerosos, né, pela atitude de Jeú, que já havia feito uma matança enorme já até esse momento, eles temem que algo aconteça com eles e então diz: olha, Jeú, fala o que você quer que a gente faça e a gente vai fazer, nós estamos aqui para te servir. E Jeú, então, querendo saber se o povo realmente estava do lado dele, ele pede para que esses tutores matem cada um dos descendentes de Acabe, que no caso aqui são 70 filhos e netos, provavelmente estavam aqui nesse meio. E todas essas cabeças são enviadas então a Jeú lá em Jezreel. Gente, imagina o amontoado de cabeças de homens, né, que foram levados para Jeú. A gente olha para isso e imagina uma verdadeira carnificina e a gente não consegue imaginar essa cena, mas o Senhor está trazendo juízo sobre a terra por conta do pecado, por conta da apostasia, né? Nós vamos ver
falar sobre isso, inclusive, amanhã. E a gente precisa entender que da mesma forma que Deus está fazendo no Velho Testamento, Ele está trazendo uma sombra de algo futuro. Gente, a volta de Jesus, a grande tribulação, ela será muito próxima a esse momento que Deus está trazendo juízo sobre Israel. E o muito próximo que eu quero dizer é porque ainda vai ser pior. Nós vamos ver coisas ainda muito piores. E não se assuste não ao pensar nisso, mas diga, Senhor, Maranata. Nós desejamos a volta de Cristo porque nós queremos que a terra seja restaurada, que Deus venha trazer juízo sobre a impiedade, sobre todo o pecado, sobre o diabo, sobre todo o principado e potestade. É isso que nós desejamos. Então haverá uma verdadeira carnificina contra todos os inimigos de Deus. Todas as pessoas que se voltaram contra a própria palavra de Deus e contra Deus serão exterminadas da terra, a palavra de Deus diz. E nós cremos, eu creio na palavra como ela é. Eu não quero acreditar nessas teologias de que Deus é um Papai Noel e que no momento da volta de Jesus ele vai olhar para toda a terra e dizer, ah, não, eu acho que eu não vou matar os ímpios, não, vamos deixar eles aí, quem sabe eles ficam bonzinhos com o tempo. Não, Deus trará espada, Deus trará juízo, assim como foi aqui no Velho Testamento. Ele vai trazer novamente isso, porque aqui ele estava só mostrando uma sombra do que seria o futuro. Jonadab é poupado. Vamos ver o que acontece aqui agora. Segundo Reis, capítulo 10, versículo 15 em diante. Saindo dali, Jeú encontrou Jonadab, filho de Recabe, que tinha ido falar com ele. Depois de saudá-lo, Jeú perguntou, você está de acordo com o que estou fazendo? E Jonadab respondeu, estou. E disse Jeú, então dê-me a mão. Jonadab estendeu-lhe a mão e Jeú o ajudou a subir no carro. E lhe disse, venha comigo e veja o meu zelo pelo Senhor. E o levou em seu carro. Quando Jeú chegou a Samaria, matou todos os que restavam da família de Acabe na cidade. Ele os exterminou conforme a palavra que o Senhor tinha dito a Elias. Então, um homem, ele é poupado aqui e a gente vai ver um pouquinho sobre ele. A morte dos ministros de Baal agora, né? Segundo Reis, capítulo 10, versículo 18, continuando aí o texto. É o último texto do Reino do Norte. Jeú reuniu todo o povo e declarou, Acabe não cultuou o Deus Baal o bastante. Eu, Jeú, o cultuarei muito mais. Por isso convoquem todos os profetas de Baal, todos os seus ministros e todos os seus sacerdotes. Ninguém deverá faltar, pois oferecerei um grande sacrifício a Baal. Quem não vier, morrerá. Mas Jeú estava agindo traiçoeiramente, a fim de exterminar os ministros de Baal. Então Jeú ordenou, convoquem uma assembleia em honra a Baal. Foi feita a proclamação e ele enviou mensageiros por todo Israel. Todos os ministros de Baal vieram, nenhum deles faltou. Eles se reuniram no templo de Baal, que ficou completamente lotado. E Jeú disse ao encarregado das vestes cultuais, traga os mantos para todos os ministros de Baal. E eles o trouxe. Depois Jeú entrou no templo com Jonadab, filho de Recabe, e disse aos ministros de Baal, olhem em volta e certifiquem-se de que nenhum servo do Senhor está aqui com vocês, mas somente ministros de Baal. E eles se aproximaram para oferecer sacrifícios e holocaustos. Jeú havia posto 80 homens do lado de fora, fazendo-lhes esta advertência, se um de vocês deixar escapar um só dos homens que estou entregando a vocês, será a sua vida pela dele. Logo que Jeú terminou de oferecer o holocausto, ordenou aos guardas e oficiais, entrem e matem todos, não deixem ninguém escapar. E eles o mataram ao fio da espada, jogaram os corpos para fora, e depois entraram no santuário interno do templo de Baal. Levaram a coluna sagrada para fora do templo de Baal e a queimaram. Assim destruíram a coluna sagrada de Baal e demoliram o seu templo, e até hoje o local tem sido usado como latrina. Assim Jeú eliminou a adoração a Baal em Israel, e o Senhor disse a Jeú, como você executou corretamente o que eu aprovo, fazendo com a família de Acabe tudo o que eu queria, seus descendentes ocuparão o trono de Israel até a 4ª geração. Então, nesse momento,
Jeú convoca, né, todos os ministros, todos os sacerdotes, todos aqueles que eram líderes, né, da adoração a Baal, fazendo uma convocação, uma assembleia geral em todo Israel, no Reino do Norte. Atrai todos eles para o templo de Baal e ali ele faz esse sacrifício como se fosse a Baal, mas era só uma maneira de atraí-los para um só lugar, e ali todos eles foram mortos ao mesmo tempo. Jeú exterminou nesse momento todos os ministros de Baal que existiam em Israel, acabando com a família de Acabe, com Jezabel e agora com todos os sacerdotes que Acabe e que outros reis haviam levantado para a adoração, para os sacrifícios em Israel. Então aqui termina o Reino do Norte. Agora vamos ver o Reino do Sul. No Reino do Sul, nesse momento, acontece o levante, né, de uma mulher chamada Atalia, que é a mãe de Acasias. Nós vamos ver o que acontece aqui. Ela reina no lugar do seu filho, porque Acasias foi morto, né? E ela reina no lugar do seu filho durante 6 anos. Ela é uma mulher má, mesmo ano em que Jeú começou a reinar. Então, no Reino do Norte, Jeú começa a reinar no lugar do filho, né, de Acabe. E aqui no Reino do Sul é Atalia, a mãe de Acasias, que toma o trono de forma até traiçoeira. Vamos ler um pouquinho aqui para a gente ver. A família real é eliminada. Está lá em 2 Reis, capítulo 11, versículo 1 em diante. Vamos ler. Na verdade, versículo 1 primeiro. Quando Atalia, mãe de Acasias, soube que seu filho estava morto, mandou matar toda a família real. Agora, 2 Crônicas 22:10. Quando Atalia, mãe de Acasias, soube que seu filho estava morto, mandou matar toda a família real de Judá. Então, o que essa mulher faz? Essa mulher tenta, de alguma maneira, exterminar agora toda a família que restava ainda dos reis de Judá, da família real de Judá. Então, nesse momento, ela quer se tornar rainha mor, né, a rainha do Reino do Sul, e para isso ela extermina todos os meninos, todos os homens, toda a família real que existia nesse momento ainda de Acasias. Talvez filhos, netos, primos, irmãos, tudo que pudesse reinar no lugar de Acasias, essa mulher trata de matar. Então aqui fala que a família real foi eliminada por Atalia. Ela mata todos os homens que pudessem tomar o trono dela nesse momento. Joás é poupado. Deus nunca vai permitir que o seu plano e o seu propósito seja frustrado. Deus está no comando da terra desde o momento em que ela foi criada. E talvez muito antes disso, talvez não, muito antes disso, Deus já estava no comando. E Deus sabe da história desde o começo até o fim. Então Deus nesse momento traz um menino, né, a ser poupado para se tornar o rei em seguida. Em seguida, sim, demora um tempinho, né? Ela fica 6 anos no comando do Reino do Sul. Joás é poupado. Está lá em 2 Reis, capítulo 11, versículo 2. Mas Jeoseba, filha do rei Jeorão e irmã de Acasias, pegou Joás, um dos filhos do rei que iam ser assassinados, e o colocou num quarto junto com a sua ama para escondê-lo de Atalia. Assim ele não foi morto. 6 anos ele ficou escondido com ela no templo do Senhor, enquanto Atalia governava o país. O mesmo texto, lá em 2 Crônicas 22, versículo 11. Mas Jeoseba, filha do rei Jeorão, pegou Joás, um dos filhos do rei Acasias, que iam ser assassinados, e o colocou num quarto junto com a sua ama. Assim Jeoseba, filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada e irmã de Acasias, escondeu Joás de Atalia, de forma que ela não pôde matá-lo. E 6 anos ele ficou escondido com elas no templo de Deus, enquanto Atalia governava o país. Então Atalia toma o poder, sabendo que seu filho Acasias morreu. Ela agora quer ser a rainha sobre o Reino do Sul. Ela extermina toda a família, né, os homens do rei Acasias, filhos e todos aqueles que pudessem tomar o trono. Mas essa moça chamada Jeoseba, que era irmã de Acasias, mas as mulheres não tinham, né, poder para tomar posse nem nada, então ela não era um problema para Atalia,
mas ela consegue escapar com um dos meninos, e provavelmente esse era o mais novo dos filhos de Acasias, e ele é guardado no templo do Senhor. Ele fica vivendo no templo durante 6 anos, escondido, para não ser descoberto por Atalia, ok? E no momento certo, então, esse menino vai se levantar como rei. Deixa eu ver aqui. Ok, é aqui mesmo. Amanhã a gente vai ver, então, Joás, né, tomando posse, se tornando rei, que é justamente esse menino que foi poupado, esse jovem, né, que foi poupado. E a gente vai, então, dar continuidade no Reino do Norte também com Jeú, né, entrando em apostasia nesse momento, depois a morte já de Atalia também. Então, essa mulher, a única mulher, se não me engano, que reinou sobre Israel, sobre o Reino do Sul, foi Atalia. O restante foram só homens. Mas aqui tem essa mulher que é uma descendente, inclusive, de Acabe, né? Ela era filha de Acabe e se casa com Jeorão e tem esses filhos, e um dos filhos era Acasias, que se tornou rei do Reino do Sul. Gente, eu amo ver a história de Israel, eu amo ver esses episódios acontecendo. A gente vai vendo um desenvolvimento da história de Israel e como as conspirações, como as mortes, como a tentativa, né, de reinar sobre o outro faz com que eu mate o meu próximo, eu mate o meu irmão, e todo esse sangue que vai sendo derramado, a terra está clamando por ele, né? Então a gente sabe que Deus vai trazer juízo sobre a terra por tanta maldade, por tanta impiedade que o ser humano tem para com o seu próximo. Mas quanto mais eu leio, mais eu amo o meu Senhor, mais eu amo a palavra de Deus, porque Deus já deixou tudo aqui, aquilo que eu preciso saber, aquilo que eu preciso meditar, aquilo que o Espírito Santo precisa me ensinar, para que a gente tenha total convicção do plano e do propósito de redenção de Deus sobre toda a terra. Amém, queridos? Deus abençoe a vida de vocês. Amanhã, se Deus quiser, a gente vai estar aqui junto, em nome de Jesus.